Fala galera, estamos aqui para provavelmente a última crítica relacionada ao Oscar 2026. E como prometido, vai ser um combo. Vai ser o combo com os documentários indicados na categoria de documentário longa-metragem. São 5 filmes que geralmente passam fora do radar do circuito comercial, e aí eu vou reuni-los aqui, seguindo aquela mesma regra. Vou começar do que eu menos gosto até o que eu mais gosto. Mas primeiro eu acho que vale fazer aqui uma pequena introdução, porque, primeiro, para dizer que eu não odeio nenhum filme dessa categoria. Eu odeio outros documentários que estão no Oscar, mas não os filmes que estão aqui. Porém, existe certos questionamentos dos indicados, porque a galera que faz a seleção dos indicados da categoria de documentário é um grupo específico, né, no Oscar, e eles têm uma mania de ignorar alguns favoritos, de fugir de alguns filmes. Tem um da Netflix que é sobre um jornalista que agora eu esqueci o nome e eu vou colocar aqui, que eu gostei muito. Ele quase entrou nos meus melhores do ano, e ele estava na pré-lista e não entrou. Tem o 2.000 metros para Andrívica, que também era considerado um favorito em vários lugares e ele não entrou. E aí, por exemplo, o tema também tem um peso aqui, tá? Não vamos negar. E aí tem um outro filme, o 2.000 metros para Andrívica, é um filme sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E aí eles colocam um outro que para mim é muito inferior. Mas ainda assim, não é um filme que eu odeio, né? Mas geralmente as categorias de documentário do Oscar, ela tem certas disformidades, assim, sabe? Dito isso, não vamos enrolar e já vamos pro primeiro dessa lista, que é o que eu menos gosto, que é justamente o Mr. Nobody Against Putin, que é esse filme que eu comentei sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ele é um filme que ele é muito pior do que o 2.000 metros para Andrívica, apesar de não ser ruim, mas ele parece estar aqui meio que preenchendo um pouco essa cota temática importante. Ele é um filme da BBC, ele é dirigido pelo David Borenstein, ao lado do Pavel Talankin. Ele é co-diretor e é o protagonista do filme. Ele é o Mr. Nobody, é o Pavel Talankin, que é um professor, um coordenador de eventos de uma escola, que fica muito preocupado, a partir do começo da guerra, com a militarização que começa a acontecer naquela escola. Os professores param de poder falar, e é numa cidade meio industrial, meio afastada, mas os professores param de poder falar o que quiserem nas aulas, tem aulas roteirizadas, tem aula de marcha. Então isso começa a preocupar ele, e primeiro ele tenta pedir demissão, mas depois ele consegue esse acesso para fazer o documentário, e aí ele decide ser a pessoa que vai tentar levar isso para o mundo, e isso faz com que ele vire meio que um pária dentro da cidade, né, de certa forma. E aí, como eu disse, eu não odeio o documentário, eu acho que ele funciona. O Hoffman, por exemplo, odiou esse documentário, e eu entendo o que fez ele odiar. Ele tem uma narração em off que é, de fato, um pouco chata. Mas eu acho que o maior problema desse filme, por mais que ele faça, sim, uma... E aí, por mais que esse documentário faça um bom estudo sobre esse processo de militarização das escolas em tempos de guerra, que é um processo de militarização que não acontece só na Rússia, né? A gente já viu isso acontecer em outros lugares e nem sempre só em tempos de guerra, né? Ele é vítima da ingenuidade, da inexperiência e da proximidade exagerada do próprio Pavel com o mundo que ele está apresentando. E aí eu vou tentar explicar. Primeiro, essa proximidade exagerada, porque existem certos momentos que ele tenta poupar a cidade e algumas pessoas da cidade. Isso fica muito claro. Ele tenta sugerir que só o Putin é culpado e ele tenta meio que limpar a barra da galera da cidade. Só que o próprio documentário meio que nega isso, porque ele vira um pária na cidade. Então, tipo assim, por mais que, talvez as pessoas estão colocando ele como um pária por medo, beleza, mas, tipo assim, tem mais camadas aí, e são camadas que, por ser muito próximo daquelas pessoas daquele mundo, ele evita de entrar. Ele escolhe não entrar, na minha opinião. E aí, ao mesmo tempo, a ingenuidade também tá um pouco aí, né? De pensar que é só o Putin, sabe? Beleza, o Putin é o grande vilão dessa história, inegável. Mas tem, de novo, né? Tem outras camadas ali que o documentário ele perde a chance de desenvolver bem, sabe? E por fim tem a inexperiência, porque é o primeiro filme dele. Ele nunca fez. Ele é um coordenador de eventos que filmava as coisas da escola. Então ele é um cinegrafista amador que de repente ele precisa capturar imagens que vão virar algo a mais. E tipo assim,
nem sempre isso funciona. Só que tem um porém, tá? Essa mesma proximidade que eu falei que é um problema, em determinado momento, lá no terceiro ato, vira um combustível emocional, que eu gosto. Porque quando ele começa a precisar se despedir dessa cidade, o documentário faz isso de forma muito interessante e usa essa proximidade a seu favor. Porém, na maior parte do tempo, essa proximidade meio que atrapalha o documentário. E aí a minha nota é 3,5 de 5, pendendo para 3. Mas quem assistir lá a tier list vai ver que lá eu dei uma pendida para 3 de fato, mas eu vou manter o 3,5. Não odeio o documentário, apesar de achar que ele perde boas chances de ser muito mais profundo e muito mais interessante para falar dessa guerra, dessa militarização das escolas, por mais que ele também apresente coisas interessantes. O próximo dessa lista é Cutting Through Rocks, que seria tipo Atravessando Pedras. Eu não sei se ele tem um título em português, eu não sei se ele foi lançado aqui oficialmente em algum momento, se ele tem esse título em português, mas é um documentário iraniano, dirigido pela Sara Kaki e pelo Mohamed Reza Ain, que acompanha a Sara Chaverdi. Óbvio que eu talvez pronunciei esse sobrenome errado, mas com total respeito. Que é uma motociclista separada, divorciada de uma vila iraniana. Ela também trabalhou já como parteira, né? Ela não é motociclista como profissão, mas é porque a parada dela ser motociclista é muito importante para ela perante a sociedade. Para como a sociedade enxerga ela, né? E aí ela é essa mulher que tem muita voz ali. Ela é meio que uma líder dentro da família dela. É colocada até como uma super heroína em certos momentos, pela forma como entra em embates sem medo nenhum. E aí ela acaba vencendo para ser meio que a representante da vila no governo. E isso nunca, obviamente, isso nunca tinha acontecido, né? Aquela vila sempre tinha elegido homens. Natural dentro dessa sociedade. Já seria natural na sociedade do Irã como um todo. Se a gente vai para o interior, com certeza é mais natural ainda para essas pessoas. Esse machismo é ainda mais entranhado nas raízes. Isso vai acontecer no interior de vários países, de vários locais. E aí a gente vai vendo o processo dela tentando, primeiro, conquistar o cargo. A gente acompanha um pouco da busca por votos, né, da campanha política dela. E depois a gente vai encontrar já ela tendo que atuar como política perante outros conselheiros que não querem que ela seja política. E aí, por exemplo, tem uma situação que acontece de fato no documentário, né? Segundo as regras desse local, o representante mais votado tem o direito de ficar com um selo que é usado para carimbar os documentos oficiais. E os homens, eles não querem que ela fique com esse selo, mesmo ela tendo sido a mais votada. E aí o filme vai indo para outras questões, inclusive vai para questões de gênero, porque a própria pressão dessa sociedade faz com que a Sara sofra com isso e o documentário precise acompanhar isso. E aí, por mais que ele seja meio convencional na forma, mesmo sem ser um documentário de entrevistas fechadinhas, ele é muito tipo assim, entrei aqui na casa dela e estou acompanhando o dia a dia, e tudo que as pessoas conversarem com ela vai complementando o que precisamos falar para compor o retrato da Sara. Ele é meio convencional, mas ele faz um trabalho muito interessante na construção do retrato dessa pessoa, que como eu disse, é meio que uma super heroína para algumas pessoas ali. Então, tem essa questão do gênero que é bem desenvolvida, tem um elemento de impacto, do impacto que ela tem naquela sociedade, e aí eu acho, porém, e aí eu gosto do documentário, talvez é por isso que o Mr. Nobody merecia uma nota 3, talvez, porque para esse, eu gosto mais desse documentário, só que eu ainda acho que aqui o grande ponto é a Sara. Então ele é um daqueles filmes, um daqueles documentários que ele ganha muitos pontos por ter uma pessoa foda nos holofotes. Então a protagonista, ela é tão interessante que o documentário ganha força, apesar de formalmente ele não ser tão impressionante assim, sabe? Mas aí a nota é 3,5 de 5 também. E o próximo dessa lista é The Alabama Solution, que em português ficou só Alabama Presos do Sistema. É um documentário que está disponível na HBO Max. Os outros eles não estão disponíveis em lugar nenhum. O Zé Ninguém contra Putin, porque ficou assim o título em português, vai chegar nos cinemas nas próximas semanas. Mas
o Cutting Through Rocks não está disponível, já Alabama Solution está disponível na HBO Max para quem quiser assistir. E aí, ele é dirigido pelo Andrew Jarek e pela Charlotte Kaufman, e ele conta a história do sistema prisional, conta a história muito forte, porque não é exatamente isso, mas ele acompanha meio que o dia a dia no sistema prisional do Alabama, né, um estado americano que é conhecido por esse sistema prisional falho e extremamente violento. E aí o grande toque desse filme é que muitas das imagens são feitas pelos próprios presos, porque eles têm celulares, né, obviamente celulares ilegais, né, que foram levados para dentro da prisão de forma ilegal, também é um problema desse sistema falho do Alabama, e aí eles usam esses celulares tanto para falar com os diretores, para falar com entrevistadores, dar entrevistas para fora da cadeia, mas também para filmar um pouco esse dia a dia. E aí tem imagens bastante cruas ali, e tem algumas histórias, né? Tem histórias de presos que foram mortos pelos guardas, e aí a gente vai acompanhando um pouco a luta por justiça da família dessas pessoas. Tem outras histórias, eles vão meio que fazendo um compilado de histórias que se passam todas ali dentro desse sistema prisional. E aí o peso das denúncias é indiscutível, sabe? Tipo, é um documentário que a cada denúncia, tipo, pô, a história do cara que é morto pelos guardas, e aí eles vão pegando tudo que esse guarda já fez e como ele é violento com todo mundo, sem receber nenhuma punição, muito pelo contrário, ele recebe inclusive promoções, quanto mais violento, melhor o cargo dele. Então, várias dessas denúncias são muito indiscutíveis. O documentário, ele não é tão indiscutível assim, porque, principalmente, na verdade, quando ele sai da prisão. Quando ele tá dentro da prisão e conta com essas histórias dentro da cela, ele tem uma crueza, ele tem um lado muito forte. Quando ele vai para fora, por mais que continue forte, porque você está acompanhando, por exemplo, uma briga de familiares por justiça. Então, continua sendo forte, mas formalmente ele perde muito fôlego porque ele vira esse documentário padrão, enquanto no restante dele nós temos uma parada que tem certo ineditismo, sabe? Até e combina muito com a denúncia que está sendo feita. Então, eu gosto entre partes. Tem momentos que eu não gosto tanto, mas na maior parte do tempo, Alabama é um documentário bem interessante. Nota 4 de 5 para o filme que está disponível, repetindo, na HBO Max. O próximo é A Vizinha Perfeita. Mais um documentário que está muito fácil de assistir, porque esse aqui está disponível na Netflix. E eu acho que ele já tem o selo de favorito, tá? Ele é o favorito ao prêmio justamente por ter esse suporte da Netflix. Por mais que, como eu disse, a comissão não gosta de filmes favoritos, esse aqui passou pela comissão, esse aqui entrou nos indicados. E aí, quando ele cai nos indicados e todo mundo vota, o peso da Netflix, o peso desse favoritismo é muito grande. E não só por isso, é um documentário que ele é muito bom também. Ele é dirigido pela Greta Gerwig, provavelmente mais um sobrenome que eu errei, e ele usa imagens institucionais, principalmente a câmera de corpo dos policiais, mas não só, para contar uma história pesada de uma vizinhança, né? Especificamente, uma vizinha que ela faz denúncias de barulho e de invasão de propriedade toda vez que acontece qualquer coisa. Sei lá, a criança está brincando na rua e pisa no gramado dela, ela faz uma denúncia e aí a polícia tem que ir lá. Então, tem muitas imagens de câmeras da polícia, porque ela vai fazendo várias denúncias disso, e aí existe um certo descaso, e isso culmina em um momento de violência muito mais forte e muito mais pesado, que provavelmente nesse momento todo mundo já sabe o que acontece, mas eu vou me manter aqui na ideia de não falar, apesar de saber que provavelmente todo mundo sabe. E aí, eu gosto muito de como o documentário escolhe essas imagens burocráticas. E aí, burocráticas não é por elas serem burocráticas, porque não são. Elas são muito interessantes na construção, mas elas são burocráticas por elas virem de instituições burocráticas. Então, elas vêm da polícia, elas vêm da câmera de segurança da rua, vêm da câmera de segurança da delegacia. Então, é basicamente isso. Não é um documentário que prioriza entrevistas. Ele tem alguns momentos desses, ele tem outras filmagens que vai pegar um pouco do que aconteceu com aquela família no pós ou antes e tal, mas na maior parte do tempo ele está usando essas câmeras, porque existe de fato um acervo muito grande por conta da quantidade de chamadas que essa mulher fez. E aí a diretora consegue criar uma malha onde ela critica tanto as burocracias
E aí é curioso, né? Porque temos imagens que vêm de instituições burocráticas sendo usadas para criticar a burocracia. E também as leis e outras questões, né? Como essas leis são feitas para defender certo tipo de pessoa. Nesse caso, é uma idosa branca, por mais que ela esteja surtada, ela continua sendo defendida pela lei. Ela tem ali os direitos dela garantidos, enquanto as outras crianças simplesmente não têm esses mesmos direitos. E aí ela consegue denunciar essas leis, as burocracias, conseguem denunciar até a polícia, sabe? Porque tem atitudes absurdas ali, tem brechas, a busca por brechas também. É meio que uma crítica institucional muito maior do que a que parece estar sendo construída. Quando você para pensar, existe muito mais ali para se refletir, e eu gosto muito de como ela faz isso sem fugir para essas muletas. Então, não tem muita entrevista, tem algumas imagens de apoio, mas não tem tanta entrevista, não tem narração em off, e mesmo assim ela consegue construir momentos muito impactantes. A sequência pós-crime, porque existe um crime muito maior ali em dado momento do documentário, e a sequência pós-crime, que revela o que aconteceu com a vítima, é das coisas mais impactantes que eu vi no ano passado, sabe? É muito pesado, é muito doloroso, e por conseguir reunir essa sequência de coisas absurdas que acontece, acaba sendo aquele documentário que ele choca e também deixa a pessoa meio, tipo, incomodada, agoniada com sabe? É meio como se você parasse para se perguntar, tipo, como isso aconteceu? Como deixaram isso acontecer? Então, e o documentário faz isso muito bem. A nota é 4,5 de 5 para A Vizinha Perfeita, que está na Netflix. E aí, vamos para o meu favorito, que é Come See Me in the Good Light, que em português tem o título traduzido que é Embaixo da Luz Neon. Um documentário dirigido pelo Ryan White, que conta a história de Andrea Gibson, que é poeta oficial do estado dela e está enfrentando um câncer incurável. E aí o que a gente acompanha, e não só isso, tá? Andrea Gibson é um nome gigantesco. Eu não conhecia, porque não acompanho o mundo dos poemas americanos, de fato. Mas Andrea fazia, tipo, shows gigantescos, recitando seus poemas, assim, sabe? Em bares, coisas lotadas. E inclusive, tem um momento de show que é muito forte no documentário. Mas aí a parada é que a gente vai acompanhando a relação entre a Andrea e sua namorada, que é a Megan, e também essa luta contra a doença. E aí, o documentário, ele consegue fazer um casamento muito interessante entre ser triste, porque é triste, Andrea, inclusive, já faleceu. Ela faleceu antes do lançamento oficial do filme, né? Então, é um documentário que ele é triste, mas ao mesmo tempo ele é muito bonito. E justamente porque, primeiro porque o diretor, que é o Ryan White, eu imagino que ele seja amigo das pessoas ali, ele seja do convívio das pessoas que aparecem no documentário, porque a câmera dele está muito enturmada naquele ambiente. E ele não parece estar invadindo, e o documentário trata de um tema que ser invasivo, imagino que seria problemático. Então, ele consegue contar toda essa história com uma sensibilidade muito forte, mas tem o aspecto poético, né? Tanto a Andrea quanto a Megan são poetas. Então, o Ryan consegue colocar esse elemento da poesia dentro do filme, não só com elas falando, né? Tem vários momentos em que são poesias recitadas, mas ele também consegue colocar isso pro documentário dentro da forma, na forma como ele vai organizar as coisas, como ele vai contar essa história, que às vezes é difusa, ele vai para a infância, e daqui a pouco ele está falando sobre algo recente, está falando sobre um exame. Então, é sempre tudo conectado com um lado poético muito forte. E aí o clímax no show, eu falei que tem um show dentro do documentário, é muito poderoso. Eu não conhecia a carreira de Andrea Gibson, e eu fiquei muito impactado, tanto com o conteúdo dos poemas, mas também com a recepção desses poemas pela plateia, sabe? Com o impacto que ela tem dentro do mundo dela, dentro do universo dela, dentro do universo LGBTQIA+, sabe? Então, é muito forte. E eu não sei se o impacto aumenta por não conhecer a pessoa que está ali, ou se diminui, mas eu fiquei muito impactado. Eu fiquei muito impactado com esse momento do show, eu fiquei muito impactado com a forma como tanto Andrea quanto a Megan
decidem enfrentar aquele momento. Então, cara, é um documentário que ele é muito forte, ele é muito sensível, mas ele também é muito bonito e é triste, mas é bonito, sabe? São coisas que às vezes parecem não conversar, mas que aqui funcionam. Funcionam de forma muito poética. Então a nota é 4,5 de 5. E aí eu vou fazer um bônus, que são dos outros dois documentários que eu até comentei lá, né? Que tem documentários que eu odeio, que eles não estão nessa lista. Porque são documentários que eles estão em outra categoria. São dois documentários que estão indicados em canção original. E aí eu vou falar rapidinho sobre eles. Que é o Viva Verde, que conta a história de uma casa, de um asilo, de uma casa de repouso para artistas, que foi construído pelo Giuseppe Verdi, na Itália. E aí, ele é um documentário que ele é muito certinho, muito organizadinho no formato, é quase uma grande reportagem ali de 1h20, que no começo funciona muito bem, porque os personagens são fofos, mas depois que você meio que supera a fofura dos personagens, ele fica bem chato. Ele faz um estudo interessante sobre o papel da arte na velhice, sobre o peso de ser idoso em um mundo que não quer saber desses idosos. Tem ali relances interessantes de discussão do tema, mas no geral ele não me pegou muito, não. Daria uma nota 2,5 de 5. E o outro, que aí esse é o que eu odeio, Diane Warren Relentless, que é um documentário sobre a Diane Warren, que é a artista com maior quantidade de indicações ao Oscar sem ganhar. Ela já foi indicada por uma penca de Oscar, sempre em canção original, ela é compositora, e ela nunca ganhou. E aí o documentário, ele até faz uma parada interessante quando ele fala sobre isso, sobre a obsessão dela pelo Oscar, e que tem uma conexão com um trauma de infância, que também é bem abordado, mas só que no geral, e formalmente o documentário é isso, tá? É uma grande reunião de coisas da carreira dela, para ali nos 5 minutos finais falar, essa aqui é a música que eu quero indicar ao Oscar esse ano. E o Oscar caiu que nem um patinho. Tinha músicas muito mais legais, tinha músicas muito mais interessantes, mas o Oscar caiu que nem um patinho, porque eles amam a Diane Warren. E mesmo não dando um prêmio para ela, nunca eles amam indicar a Diane Warren. E aí ela faz a gente assistir 1h25 de autopromoção, ao ponto de, tipo assim, deixar coisas bagunçadas na casa, sabe? Pra, tipo, olha aqui como minha vida é bagunçada, para tentar disfarçar, mas é uma grande autopromoção de 1h25 só por causa de uma música. Então, é um documentário que ele é bem fraco, nota 2 de 5. Mas é isso.